Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Poliane Saliba e serei a mediadora da atividade de hoje, né, que é mais um episódio da série Melhores Pais, Melhores Filhos, promovida pela Fundação Logosófica Filial Funcionários. Nesse ano, o tema escolhido, né, o tema central escolhido foi a formação do caráter dos filhos. E no total, serão 9 episódios tratando diversos elementos que auxiliam nós pais e também os educadores nessa grande missão de formação do caráter da criança. O primeiro episódio já está disponível no YouTube, para quem ainda não pôde assistir. Ele fala de forma mais geral sobre a formação do caráter e dá uma pincelada assim, dos elementos que a gente vai tratar nas próximas séries, nos próximos episódios. E o próximo episódio vai tratar da influência do ambiente na formação do caráter. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de se conhecer a realidade de cada filho. É importante mesmo? Qual a relação do conhecimento da realidade do filho com a formação de seu caráter? E como conhecer a realidade do filho? Para isso, nós contamos com a experiência dos pesquisadores da ciência logosófica, Márcia Raffini e Guilherme Lana. Em nome da Fundação Logosófica, eu agradeço a vocês dois a disponibilidade para compartilharem conosco o que vocês estão experimentando e aprendendo nesse grande campo experimental que é a educação de filhos, não é mesmo? Bom, mas antes de passar a palavra para vocês dois, eu gostaria de dizer que nós vamos disponibilizar no chat uma ficha de avaliação da atividade. Vai ser muito importante que vocês preencham essa ficha, porque nós ainda temos 7 episódios para fazer, né? Então a gente pode ir superando e aperfeiçoando nos próximos episódios. E também vai ter lá uma perguntinha se você tem algum interesse de participar de um curso com mais informações sobre a logosofia. Nós contamos com a colaboração de todos vocês para poder preencher esse formulário que é rapidinho, tá bom? E se ao longo da atividade surgirem dúvidas ou se quiserem perguntar algo, podem enviar as perguntas também pelo chat para o administrador ou usar também a ferramenta Q&A, que a gente, ao final da atividade, a gente vai ter um tempinho para responder aí algumas perguntas. Está bem? Agora sim, então, com a palavra, Márcia, Guilherme, uma boa atividade a todos. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite realizado pela Fundação Logosófica para compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que a gente tem vivido nesse rico campo experimental da educação de filhos. Sou professora universitária, mãe de uma menina de 11 anos e de um menino de 9. E nós vamos compartilhar hoje com vocês alguns conhecimentos e recursos da pedagogia logosófica que são importantes para conhecer a realidade dos filhos, né? A realidade dos filhos é como se fosse uma matéria-prima que nós podemos trabalhar de forma auxiliar na formação do caráter. Olá, eu sou Guilherme, sou professor do Colégio Logosófico, pequeno empresário, pai de um menino e 2 meninas. São trigêmeos com quase 11 anos. E vou começar essa conversa nossa pedindo para você completar mentalmente a seguinte frase. Ela foi feita em um dos discursos mais conhecidos da história. Eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de que meus filhos sejam julgados pelo conteúdo de seu. Recorda-se? Acertou quem recordou do discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, ou Eu Tenho um Sonho, em português, e foi realizado em 1963. Eu tenho um sonho, abre aspas, né? Eu tenho um sonho de que meus filhos sejam julgados pelo conteúdo de seu caráter. Então, o que é o caráter? A logosofia ensina que devemos mudar de estado, modalidade e caráter,
Então, o estado seria algo mais transitório, né? Lembra o estado físico da água. Em alguns instantes, a água vai evaporar ou o gelo vai derreter. E o mesmo acontece com o ser humano. Podemos falar, fulano está preguiçoso, ou fulano é preguiçoso. E na primeira situação, talvez ali estivesse apenas repondo as energias. Já na segunda, não é positiva. E se lembrarmos de personagens da história, vamos lembrar de suas características mais marcantes, com a duração mais prolongada. Então, são características positivas ou não. Tanto que tem até a expressão mau caráter. Por outro lado, falamos, fulano é alegre, simpático. Essas são as características da pessoa, o seu caráter. E, recordando do primeiro episódio dessa temporada, Melhores Pais, Melhores Filhos, já foi mencionado que podemos até mudar aquele ditado, pau que nasce torto, até a cinza é torta. E se a gente voltar para a realidade dos nossos filhos? Quanto antes atuarmos, mais fácil vai ser corrigir uma característica indesejável. Então, vocês conseguiram perceber a diferença entre estado e caráter? Guilherme, mas para identificar se já é uma modalidade, né, um estado temporário, já parte do caráter, nós temos que conhecer a realidade de cada filho, né? E nessa tarefa, eu destaco como fundamental o uso da observação, né? A observação é uma faculdade mental e nós temos que utilizar ela com os filhos de forma serena, constante e sem julgamentos, né? Com o objetivo de observar essas características dos filhos de forma ampla, imparcial. E com isso, vamos conseguindo conhecer os gostos, as preferências, o que estimula os filhos. Mas dois aspectos eu destaco como sendo importantes em relação à observação. Primeiro, que nós temos também que realizar conosco, né? Observando o nosso interno, porque muitas vezes estamos tentando alcançar um objetivo, né, com os filhos e deixamos de observar muitas outras coisas que são importantes, né? E quando nossa mente está pressionada por algum pensamento, a faculdade de observação não consegue cumprir sua função de forma ampla. E segundo, é que muitas vezes nós temos a intenção de ajudar os filhos, né, de fazer o melhor, mas podemos estar, na verdade, reforçando alguma característica que não é tão positiva, né? Então, é por isso que é importante essa observação ampla para irmos conhecendo essa realidade dos filhos, né? Então, por exemplo, um de meus filhos demanda muito tempo para fazer algumas tarefas. Quando ele era menor, eu ajudava ele a fazer a tarefa, ou até mesmo fazia para terminar mais rápido, né? Mas, com o passar do tempo, agora que ele já está um pouco maior, essa característica continua a acontecer, né? Então, ou seja, não é algo temporário, né? E só que isso não é mais a melhor forma de atuar, né? Porque, na verdade, o que eu vou estar fazendo, ao invés de ajudar ele, eu vou estar incentivando outras posturas internas, né? Como a falta de vontade, a preguiça, a indisciplina, né? Então, eu posso recordar ele da tarefa, mas eu não posso mais ajudar a fazer. E nesse esforço, né, se por acaso ele perder alguma atividade ou perder algum prazo, isso talvez é uma forma dele aprender e, quem sabe, de começar a implementar algumas mudanças, né? Guilherme, o que você tem vivido sobre isso? Tantos aspectos, né, Márcia? A nossa família, a gente tem procurado cultivar o hábito das refeições agradáveis, sem a presença de eletrônicos, olhando nos olhos uns dos outros. E, recentemente, nós fizemos uma dinâmica que era para cada um falar uma característica positiva dos outros e algo a ser melhorado. E depois que terminou a refeição, eu anotei o que foi falado e, posteriormente, posso rever se melhoramos, né, como estamos. É interessante que sempre colhemos frutos das observações dos demais. E os meus filhos, eles são colegas de escola, fazem algumas aulas especializadas juntos, e eles relatam como que os irmãos se comportam na nossa ausência, né, na ausência dos pais, e o conceito que possui ali diante de professores, diante dos colegas, né? E às vezes eles falam de comportamentos positivos e de algum que não foi aprovado.
Então, algo que eu vejo como importante é identificar a causa daquela postura. E foi interessante que, recentemente, um dos filhos, ele nos relatou uma brincadeira, ele brincou de escolinha com a vizinha, e elas eram as professoras, né? Foi interessante que fizeram um plano de aula, definiram as responsabilidades de cada uma, planejaram, controlaram os conteúdos que foram passados para os alunos, e sabe quem que era o aluno da brincadeira? Era a cachorrinha que é da vizinha, né? E eu valorizei muito o que é que ela viveu. Quantas virtudes ali naquele relato simples ali, a iniciativa, a criatividade, a organização. Então, como que essas características vão ser importantes na vida adulta? E curioso que eu conceituava essa filha como desorganizada, o que me preocupava muito. E eu projeto essa característica da organização em vários relacionamentos que os filhos vão ter nos diversos campos da vida. E eu considero que nós refletimos em nossas atitudes o que nós temos dentro. E frequentemente eu a corrigia, por deixar as coisas fora do lugar, roupas na sala, quarto bagunçado, mas qual que era a real causa daquele comportamento? Seria pressa. Às vezes eu havia atuando com pressa e acabava tendo um retrabalho. Por exemplo, uma vez ela foi servir de suco, fez com pressa e derramou. Enfim, precisava limpar e gastava mais tempo. Ou então trocava de roupa e deixava a roupa usada fora do lugar. Então, as crianças e os adolescentes estão passando por esse processo natural de desenvolvimento. Eu entendo que é natural ocorrer essa oscilação, organizado, desorganizado, desorganizado. Mas qual que seria ali a causa raiz, né? Seria a desorganização ou seria a pressa? Ou até mesmo a desatenção? Ou até uma falta de motivação para realizar aquela atividade, né? Não identificou a importância. Então, queria acrescentar mais um aspecto, que outro fator que nos favorece a crescer nossos filhos é o entendimento. E, recentemente, eu estudei a vida de Isaac Newton. Vocês se recordam daquele cientista, né, que viu a maçã caindo, descreveu a lei da gravidade? Então, quantos já tinham visto aquela cena, né, de uma fruta cair do pé e passou desapercebida, né? Então, ele refletiu sobre aquela cena e descreveu a lei da gravidade, né, que contribui muito, né, contribuiu muito com a ciência e contribui até hoje. Então, nada acontece por acaso, tem uma causa e foi o que ele, como cientista, né, tentou descrever. Então, eu tenho muito que me capacitar ainda, né? Quantas frutas estão ali caindo na minha frente e eu não percebo, né? Por exemplo, a fisionomia dos filhos. Eu queria mostrar um livro, esse livro aqui é uma coletânea de artigos do autor da filosofia, e ele relata, em um dos artigos, relata sobre a fisionomia. Ele fala o seguinte: a fisionomia é, em resumo, o que melhor revela as características psicológicas do ser, sendo que, naturalmente, todos os demais detalhes que envolvem a natureza humana constituem um complemento indispensável para a sua observação e estudo. Ou seja, quanto que a gente pode observar na fisionomia, e às vezes passa isso despercebido em várias pessoas, e nos filhos, né, que é o nosso motivo de investigação. Então, eu procuro observar também a reação do filho diante de críticas, elogios, situações adversas, relacionamento com amigos, familiares. Interessante que um dos filhos, ele já dormiu na casa de colegas, e duas mães, elas usaram exatamente a mesma expressão para definir. Elas falaram assim: ele é gente boa. Eu entendi que é uma característica que favorece o bom relacionamento. Eu já percebi que esse filho sabe ceder, mas também ele sabe defender sua posição. E a gente pode observar a todo momento, né? Eu estava observando, por exemplo, esse filho jogando videogame com um colega em casa, na nossa casa. Então, ele alertou o colega ali para como usar o controle do videogame, né? Que se ele continuasse usando daquela forma, ia acabar quebrando, né, o aparelho ali. Então, ter um bom relacionamento, eu entendo que também implica em ser justo, em saber posicionar-se, o que é positivo para o próprio ser e também para as pessoas com quem ele convive. O colega, às vezes, estava ali desatento e ele deu orientação de maneira assim, muito natural, serena, e eu não quero que ele seja um ser que apenas ali aguente os desaforos, né? O que pode ser
confundido com esse conceito de ser gente boa, aquele bonzinho que só vai aguentando, né, as situações, mas que ele saiba também reconhecer os próprios erros e também se posicionar. Outra estratégia que eu procuro utilizar é pedir ajuda para os avós, né, para os avós dos meus filhos, né, meus pais, meus sogros. Eu falo para eles, olha, vocês possuem muito mais experiência que eu e fiquem à vontade para nos alertarem sobre algum aspecto que pode ser trabalhado com os netos, né, porque todos nós queremos o melhor para eles. Guilherme, quantos aspectos você trouxe, né, que nós podemos observar nesse dia a dia com os filhos, né? E você trouxe sobre a importância de diferenciar a causa, né? É pressa ou é falta de atenção? É uma característica temporária ou ela é típica da faixa etária? Ou já é parte da herança individual dos filhos, né? Nós podemos pensar que a herança é uma malinha, né, na qual o filho carrega aptidões, facilidades, gostos, preferências, que não foram estimulados ou desenvolvidos nessa etapa de vida física, né? E algumas dessas características são positivas, e nós podemos até ampliar e potencializar elas através de estímulos e orientações adequadas. Vou falar um pouquinho desses aspectos da herança, né, que são diferentes do que nós pais temos, né, ou que nós gostamos, mas que temos que estar atentos para poder aproveitar como oportunidade. Um de meus filhos, por exemplo, gosta de estímulos que o desafiem a superar metas pessoais, né? E aí, certo dia, ele me disse que gostaria de participar de um processo de seleção. E a primeira coisa que eu pensei foi que ele não iria dar conta de mais uma atividade, né, visto que já estava fazendo muitas atividades para a faixa etária. Mas também, imediatamente me recordei que para aquele filho, participar daquele processo seria algo importante, independente dele ser ou não aprovado. E que eu deveria, então, estimular a participação dele, ainda que aquilo não fosse um estímulo para mim, né? Isso também é um aspecto muito importante, porque muitas vezes o que o filho gosta, né, o estimula, não é o que nós gostamos, né? Mas temos que estar atentos para aproveitar, porque eu tenho observado e também entendido que o trabalho com os filhos sempre é mais fácil pelo caminho dos estímulos. Inclusive, os estímulos serão tema de uma outra live dessa série, né? Por quê? Porque os estímulos sustentam o interesse, né? Faz com que o filho faça a atividade até o fim, né? Então, é muito importante estar atento ao que estimula os filhos, mesmo que exijam de nós algumas adaptações, né? Meu outro filho, por exemplo, gosta muito de animais e de plantas, né? E ele observa tudo que acontece na nossa casa, todas as mudanças nas plantas, gosta muito de ler livro, de animais, de ver filmes, gosta de nos ensinar tudo que ele aprende sobre os animais, né? Então, para esse filho, esse é um canal que nós temos para conversar, para levar estímulos e também para, muitas vezes, ensinar, utilizando de analogias com os animais ou com a natureza, né? E ainda que eu goste de plantas, eu nunca me interessei muito por animais, né? E tenho buscado esse conhecimento por causa do meu filho, por entender que é uma forma de realizar alguns trabalhos com ele, né? Então, muitas vezes, nós temos que desenvolver em nós pontos de conexão e de interesse com a realidade de cada filho. Guilherme, o que você tem observado sobre a herança nos seus filhos? Mas essa questão da herança da herança individual, né, é muito interessante. Eu fico me perguntando, né, o que torna os seres diferentes? A logosofia ela ensina que o ser é uma sucessão de seres, né? O ser do passado vai influenciar o ser do futuro, né? O que eu fui ontem, vai influenciar o de amanhã. E também ensina sobre a herança individual e a chamada herança colateral, ou seja, aquela influência do meio, né? Do meio sobre a formação. E no meu caso, né, que eu sou pai de três gêmeos, né, três que chegaram ao mundo aí com diferença de 1 minuto,
Eu comprovo diariamente essa questão da herança individual e da colateral. E meus filhos, eles viveram e vivem todas as fases da vida ao mesmo tempo, e eles são muito diferentes. Então, logo, eu preciso conhecer e auxiliar nisso, né? Como você disse, às vezes, identificar o que cada um precisa, né? Vou dar um exemplo aqui, que minhas filhas, por exemplo, elas dormem no mesmo quarto. E uma se enrola muito no cobertor, fica suando. A outra fica descoberta e com frio. Isso aí no mesmo quarto. Então, eu preciso cobrir uma e descobrir a outra. Então, outro aspecto, é um aspecto muito simples, né, no físico, né? Já sobre a questão psicológica, né? Em uma eu preciso estimular a responsabilidade, na outra eu preciso aliviar esse peso, pois ela já se cobra muito. Ou seja, apesar de terem a mesma criação, ver tudo ao mesmo tempo, tem a questão da herança individual. Então, essa diferença a gente percebe desde que eles eram bebês, e nos primeiros anos do colégio, nas entrevistas com as assessoras, um deles demandava mais ou menos ali 80% daquele tempo, e os outros dois, 10% cada. Depois isso foi equalizando, mas foi uma questão de momento, mas durou pelo menos alguns anos essa situação, e então teve uma dedicação diferente, né, atendendo a necessidade específica deles. Então, eles viveram o mesmo momento de todas as pessoas à sua volta, dos avós, dos pais, dos amigos, mas cada um tinha sua herança individual, então nós precisamos atuar ali de acordo com a necessidade. E um deles, por exemplo, ele possui uma facilidade maior na área de matemática, ele gosta muito, pede para a gente elaborar problemas para ele resolver. Já outro gosta de desenhar, pede para que a gente compre material para desenhar, para pintar, e diz que não gosta de matemática. Então, eu entendo que eu preciso respeitar essas individualidades, observar as aptidões de cada um, os interesses, e fazendo ali alguns ajustes, né? Mas sempre estimular a se superarem. Foi interessante que esse que não gosta de matemática, depois de uma nota ruim, me falou que não percebia utilidade na disciplina. Falou, matemática, para que a gente vai usar? Ou seja, ele já ligou meu sinal de alerta, né? Então, não era simplesmente ali a falta de interesse pela disciplina, né? Mas sim assumir a responsabilidade, identificar a falha nos próprios erros, né? O problema não sou eu, o problema é a disciplina, né? Então, esse era um ponto assim, que eu passei a ficar atento, né? Mas depois foi interessante que conseguiu superar, a gente foi estimulando, fomos atuando nesse sentido. E queria trazer também um aspecto, que na Fundação Logosófica, uma das atividades que eu participo é um grupo de estudos específicos para a educação de filhos. E eu adotei a ideia de um dos participantes de criar um e-mail para os filhos para enviar mensagens para eles. Eu divulgo o e-mail, o endereço do e-mail para as pessoas mais próximas, e assim as pessoas podem enviar mensagens para os meus filhos, mas meus filhos ainda não possuem acesso, né? Mas vai ficando ali aquele depositório, vão recebendo e oportunamente eu passo para eles, né, para que eles possam ter acesso a isso. E eu faço anotações sobre as vivências com eles, e eu procuro registrar as atuações deles desde novos, né, que isso aí é parte da herança individual. E com esse exercício eu acabo ficando mais atento às vivências deles. E outra estratégia também foi criar um grupo de WhatsApp com minha esposa para compartilhar as experiências que a gente vive com eles. Às vezes um vive separadamente algo com o filho e quer ser compartilhado, né? E eu brinco ali que são as pérolas, né? Aquelas frases engraçadas. E eu estava revendo algumas dessas situações e comecei a rir sozinho. Um dos filhos tinha mais ou menos ali uns 7 anos e foi arrumar a cama e colocou assim uma roupa na barriga e disse: "Eu engordeci". Pelo menos ali com os pais corujas, né? Foi engraçado perceber que ele tentou falar o oposto de "eu emagreci". Mas o que demonstra essa simples brincadeira, né? Foi interessante que eu identifiquei uma espontaneidade, uma criatividade, até uma liberdade para falar conosco, né? Acho que isso é importante, essa busca pela comunicação, e podemos ir analisando se as situações vão se repetindo, demonstrando ser uma característica, ou se foi algo isolado, né? Um fato isolado. E se for algo positivo, pode ser estimulado a repetir. Mas o oposto, né? Uma atuação negativa, né? Como, por exemplo, as primeiras mentiras, né?
Então, não queremos que esse filho seja conceituado como mentiroso, né? Uma característica muito, muito negativa, né? Mas como que é gostoso, né? Reviver essas situações com os filhos, e como os meus, né? Eles vivem todas as fases da vida ao mesmo tempo, eu procuro ficar ainda mais atento para não vou ter oportunidade, né, de reviver essas situações. Então, os pais, né, que possuem filhos de idade diferente, eles podem reviver as situações com os mais novos e até ir aperfeiçoando. Imagino que seja realmente um desafio, né, Guilherme? Porque eu, pelo menos, tenho a chance de fazer melhor com o segundo filho, aprendendo o que não deu certo com o primeiro. Você mencionou, né, essa participação no núcleo sobre educação de filhos. E outro recurso da pedagogia logosófica que eu destaco como muito importante para mim é a realização de um plano de educação superior, partindo da realidade de cada filho, né, sobre o que é necessário cultivar, modificar ou ensinar para cada um. Esse plano é o que vai permitir exatamente educar para a vida e não para o momento, como foi mencionado na primeira live dessa série. Ou fazemos um plano para encaminhar a formação do filho, ou vamos estar sempre apagando incêndio com resultados muito pequenos na vida deles. Eu senti a necessidade de fazer esse plano pela primeira vez quando um de meus filhos era pequeno, e começou a manifestar uma grande inibição em algumas situações, né? E eu só me recordava dessa deficiência quando já tinha chegado na atividade. E aí eu conseguia fazer muito pouco para mudar aquele estado interno do meu filho. Certa vez, a inibição foi tão grande que meu filho não conseguiu aproveitar o aniversário do coleguinha. E aí, nesse dia, eu percebi que eu não podia mais apagar incêndio, né? Que aquela deficiência projetada no futuro iria fazer com que meu filho perdesse muitas oportunidades, né? Então, foi preciso fazer um plano para auxiliar meu filho a superar esse pensamento e também, né, ser perseverante no plano e paciente, né, porque alguns resultados demoram um pouco para aparecer, né? E agora, né, falando um pouquinho mais dessas características que não são tão positivas nos filhos, né, mas que nós temos a possibilidade de mudar. Agora que meus filhos estão um pouco maiores, eu tenho observado que eles têm manifestado uma mesma deficiência que eu também tenho, né? Só que eu demorei para identificar essa deficiência porque ela se apresenta algumas vezes com aparência de virtude, né? As deficiências psicológicas já foram, inclusive, temas de outras lives, né? E segundo a bibliografia logosófica, abre aspas, são feras mentais que devoram os pensamentos e projetos úteis que temos em nossa mente e prejudicam todos os esforços de superação. Então, o trabalho com as deficiências é muito importante. E alguns anos atrás, ao mudar de casa, eu encontrei um diário da época que eu era adolescente, né? E ao ler aquelas anotações, eu observei que essa mesma deficiência já estava lá atuando no meu interno naquela época, inclusive sendo causa de algumas dificuldades que eu estava vivendo, né? Então, ou seja, as deficiências não vão deixar de existir no nosso interno com o passar dos anos, né? E, pelo contrário, né, ao depender da força e da intensidade que elas atuam, com o tempo nós vamos passar até a nos reconhecer como aquela deficiente, né? Então, quando os filhos apresentam as mesmas deficiências que os pais, ao realizar o trabalho em nós temos a possibilidade de também ajudar os filhos, né? Então, educar os filhos é também uma grande oportunidade de superação para os pais. Por quê? Porque impõe para nós uma urgência em fazer alguns trabalhos no interno que, em outras circunstâncias, iríamos demorar mais tempo para fazer. Márcia, trouxe essa questão da inibição, né? Muito importante, né? A gente ir atuar. E queria recordar uma situação que eu acho que é muito corriqueira, né, na nossa vida de pai. Então, por exemplo, o filho quer nos contar algo enquanto a gente está realizando uma tarefa, ainda mais esses tempos aí de home office, né? Tava todo mundo, né? Quem estava home office, né, intensificou essa situação, né, essa convivência.
Mas recordando ali que o tempo da criança é distinto do nosso, né? Então, ele se aproxima ali, quer falar algo, enquanto a gente está realizando uma tarefa, a gente tem que parar para dar essa atenção. Então, eu identificaria, por exemplo, 3 formas de atuarmos. Então, a primeira forma que eu identifiquei, o filho ele inicia uma narrativa e o adulto interrompe, complementando o restante da narrativa, né? Ou interrompe eu falar, já sei o que você vai dizer. Ou seja, ele vai estar retirando a oportunidade da criança expressar algo, né? Então, se isso fosse repetindo, pode resultar até na dificuldade de expressão e timidez da criança. Márcia trouxe sobre a questão da inibição. Ou seja, nós vamos estar influenciando na formação das características, né, do caráter do nosso filho. Ou uma segunda forma que identifiquei é somente ouvir passivamente, esperar o filho terminar e no final ali a gente pergunta, né? Se ele continuar do nosso lado, terminou? Enfim, o que a gente aproveitou daquela oportunidade, né? Parece que estava ali até incomodando, né? E um dos ensinamentos que nós estudamos nessa situação, a gente estava estudando sobre o tempo, né? E o ensinamento que falava mais ou menos assim: o tempo que se perde é vida estéril, né? Ou seja, ele não merece sequer a honra de ser recordado. Ou seja, que o filho estava ali do seu lado, querendo levar alguma coisa, e a gente apressado para ele falar logo. Ou seja, o que ficou disso, né? E uma terceira forma de atuar seria ali com uma maior interação, né? Então, suponhamos ali que o filho ele relate uma situação, né, um esporte ou algo que viu na escola, pode estar relacionado pode ser algo relacionado à própria superação, que no meu entendimento sempre deve ser estimulado em todos os seres, né, essa superação, a se capacitarem, a serem melhores. E que oportunidade temos de ouvir os filhos, né? Como os filhos se aproximam espontaneamente, vai nos trazer algo, quanto que a gente pode identificar ali, quantas necessidades de atuação a gente pode identificar. E eu tenho aprendido, né, que a infância é uma fase de aproximação, né, de estreitar esses vínculos com os filhos, né, o que vai influenciar o relacionamento pelas demais fases da vida. Então, nesse processo de educação de filhos, nós constantemente voltamos para nós mesmos e nos corrigimos, né? Márcia trouxe aí, né, Márcia, sobre alguns aspectos, né, características próprias que identificou nos filhos, né? Mas às vezes a gente pode perder, eu falo por mim, pode perder essa oportunidade por pressa, né? E a pressa, o autor do filosofia, ele fala que a pressa é uma modalidade negativa comum a quase todos os seres humanos. E na primeira live, algo que ficou marcado para mim foi o seguinte: o lar como um ambiente agradável, né, nos quais os filhos desejam estar. E eu tento contribuir ao máximo para o ambiente, né, ao evitar, por exemplo, levar problemas do serviço para casa, né? Muitas vezes vai ser solucionado com o tempo, né? E com esse ambiente construído, né, com a ajuda de todos, vai favorecer a formação também. E há pouco nós falávamos da organização do ambiente, né, como reflexo do nosso estado interno. Então, assim, como eu vou exigir de um filho ser organizado se a casa é desorganizada? Como que eu vou pedir para os filhos para se respeitarem se isso falta também na conduta dos pais ali? Ou seja, esse bom ambiente vai favorecer um ajuste na nossa conduta e na conduta dos filhos também. Então, até essa questão do ambiente vai ser um tema de outras lives. Então, assim, fiquem atentos à nossa programação. Muito bem. Nossa, realmente conhecer a realidade dos filhos é um grande desafio, né? Eu até anotei aqui algumas das técnicas que vocês trouxeram para aplicar já com o meu pequenininho. E fiquei pensando como que isso é importante. Afinal, como ajudar na formação do caráter, na correção desses desvios, né? E estimular o que eles têm de bom, sem conhecer a realidade de cada criança, sem conhecer o que cada um necessita e qual que é a melhor abordagem para cada um, né? A Márcia trouxe lá, eu estou estimulando, o outro já não é uma boa abordagem. Muito interessante. Bom, então, nós tivemos aqui algumas perguntas. Eu pensei de fazer uma para o Guilherme e uma para a Márcia, em função do tempo da nossa atividade, está bem?
Aí, Guilherme, eu vou começar, então, direcionando uma para você, tá? A pergunta é a seguinte: como você sintetizaria a importância de conhecer a realidade do filho? Bom, gostei da pergunta. Eu entendo que é uma oportunidade, né, de conhecer a causa real e ser mais efetivo, né? Eu dei o exemplo da minha filha, né? Entendi que qual que era a característica predominante ali? Ela era desorganizada, apressada, desatenta, ou ela não percebia a importância de mudar a sua forma de atuação. Então, eu precisava identificar para ser mais efetivo, né? E, além disso, né, complementando, pegando um gancho na fala da Márcia, ela falou da questão dos nossos filhos, às vezes apresentam características semelhantes às nossas, né? Então, é uma oportunidade de a gente voltar para nós mesmos, né? Acho que Deus faz as coisas muito bem feitas, né? E é uma grande oportunidade aí. Os filhos, né, são uma grande oportunidade na nossa vida. Eles ajudam a gente a melhorar também, né? É um estímulo. Muito bem. Márcia, uma pergunta para você. Você poderia explicar melhor esse plano de trabalho que você fez para seus filhos? Bom, eu acho que tem dois aspectos que são importantes nesse plano, né? Primeiro é que a gente tem que se recordar do plano, né? Não adianta fazer o plano e depois esquecer dele, né? E quantos planos nós fazemos no início do ano e quando chega no meio do ano a gente já esqueceu deles, né? Então, para isso, eu precisei de um recurso, né? Físico mesmo, de colocar em determinado local que eu via todo dia, um lembrete, né? Daquele plano e daqueles propósitos que eu tinha com os meus filhos, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente precisa se recordar. Porque quando a gente se recorda do plano e do que a gente tem que trabalhar com cada filho, dentro da realidade de cada um, a gente consegue aproveitar as várias oportunidades que existem durante o dia, né? E que nós aqui trouxemos algumas, né? Então, com esse pensamento na mente, nós conseguimos aproveitar muito para fazer esse trabalho com os filhos, né? Então, o primeiro ponto é, temos que fazer o plano e recordar deles, né? E o segundo ponto é que não adianta, né, assim, na minha experiência, ter muitos objetivos para esse plano, né? Por quê? Porque nós não vamos conseguir encaminhar, né? Então, assim, além do trabalho com as deficiências, né, que como nós tentamos dizer aqui, ele é extremamente necessário, né? Eu também tenho trabalhado nesse plano alguns grandes conceitos que precisam ser ensinados para os filhos, né? Os conceitos são importantes porque eles vão sustentar as várias escolhas que os filhos vão realizar ao longo da sua vida. Inclusive, acho que né, vamos ter aí mais para frente um pouco sobre esses grandes conceitos que precisam ser ensinados, né? Então é isso, né? Poucas coisas para que a gente possa fazer realmente, né? E muitas vezes nós vamos demorar mais de um ano para realizar determinada atividade desse plano, né? Então, também não é um plano que a gente realiza de uma forma rápida, né? Então, acho que esses são os dois pontos, acho que principais desse plano de educação superior. Muito bem. Bom, eu queria recordar a todos, né, para preencher lá o nosso formulário, responder o nosso formulário, sobre o que a gente pode melhorar, né? E também, se tiver interesse de participar de um curso gratuito sobre logosofia, pode colocar lá que nós entraremos em contato. Bom, nosso tempo já está bem avançado. Eu gostaria, então, de agradecer, né, a Márcia e o Guilherme por compartilharem aqui com a gente todas essas experiências, essas vivências com os filhos, e agradecer a presença de todos, né, e dizer que estamos esperando por vocês no próximo episódio, que será dia 25 de maio, sobre a influência do ambiente na formação do caráter do filho. Anotem aí na agenda, dia 25 de maio, às 8 horas. Até lá. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite a todos.